O seguinte é o número 31 da pauta de São Paulo. É uma sustentação dupla, doutor Eurico Honorato e Fábio Tomasquim. Com a palavra. Bom dia, Excelência. Bom dia. Bom dia, presidente e relator do presente recurso, Carlos Henrique Abraão, no qual cumprimento todos os demais. A matéria subjúdice em recurso, Excelências, de certa forma, é de simplicidade e não de algo que seja comumente levado aos tribunais. Tampouco por negativa das seguradoras. Do que eu estou falando? Estou falando de um contrato de transporte rodoviário de carga com contratação de seguro obrigatório RC-TRC, no qual o meu cliente transportador transportou uma carga avaliada em R$ 566.960 no qual essa carga sofreu um sinistro de tombamento com recuperação parcial dela de R$ 438.150. Ou seja, houve um prejuízo efetivo de R$ 120.810. Foi pleiteada a indenização junto ao seguro de RC-TRC, ou seja, o seguro de tombamento de carga obrigatório pelo transportador rodoviário, junto à companhia de seguro, ora apelada e ré nessa demanda. A companhia, de forma bastante diferente da rotina do que é feito nas liquidações, nega a indenização sobre a alegação de não haver prova hábil e idônea capaz de comprovar que o meu cliente, a autora e apelante, seria a empresa contratada para o transporte da referida carga. Esse é o motivo do qual, de forma equivocada, o nobre magistrado de primeira instância se confundiu aí diante das provas e dos fatos, qual trago aqui para esclarecer o verdadeiro equívoco aqui e que certamente teremos provimento ao recurso ou, no mínimo, aí, vista para reanálise da matéria. Vamos lá. Que é como é feito um contrato de transporte rodoviário de carga? Você tem um proprietário de uma mercadoria, esse proprietário ele emite uma nota fiscal referente a essa mesma mercadoria e contrata um transportador. Qual é a obrigação do transportador rodoviário de carga, legalmente falando? É emitir um conhecimento de transporte, o chamado CTE, juntamente com o manifesto de carga. Pergunto, foi feito este conhecimento de transporte por parte do meu cliente? Foi. Quem é o tomador do serviço constante no CTE, no conhecimento de transporte? É o proprietário da mercadoria, emitente da nota fiscal. Pois bem, foi feito manifesto de carga? Sim, foi feito manifesto de carga. Quem é o tomador? O emitente da nota fiscal, o dono da mercadoria. Pois bem, nesse transporte em particular, foi feita uma subcontratação de transportador, o que é totalmente legal, inclusive permitido pela própria apólice de seguro, que cito, inclusive, entre aspas, na própria apólice que está no recurso, abre aspas, desde que o conhecimento rodoviário emitido para o respectivo transporte seja de fato do próprio segurado e emitido obrigatoriamente antes do início dos riscos. Pois bem, foi emitido o conhecimento e manifesto antes do risco, antes do veículo sair em seu trajeto de viagem? Foi. Foi averbado a carga junto à apólice de seguro? Foi. Foi pago o prêmio respectivo? Foi pago o prêmio respectivo. Pois bem, qual o motivo, então, que a seguradora nega e diz que não há prova inequívoca, não há prova hábil para provar que o meu cliente transportador não é o verdadeiro transportador? Ela se pega em um detalhe de erro material, e daí onde houve o erro do juiz de primeira instância. A nota fiscal da mercadoria consta num campo que o transportador seria o subcontratado. O meu cliente é que contratou esse subcontratado. Só que o proprietário da mercadoria, emitente da nota, ao emitir a nota fiscal, ele estava de posse do documento do veículo. E aí ele colocou no campo da nota fiscal que o transportador seria o subcontratado. O que altera isso no contrato de transporte? Em nada. Porque o que determina quem é o transportador é o conhecimento de transporte.
tendo como tomador o próprio emitente da nota. Pois bem, mas preocupado, o transportador realmente contratado, meu cliente, preocupado com este erro material, solicitou ao emitente da nota a tempo e modo. Inclusive, foi juntado junto com a exordial a carta de correção, dizendo na carta corretiva que foi juntada aos autos que o transportador realmente contratado foi o meu cliente, segurado pela companhia de seguro, no qual emitiu os conhecimentos, o manifesto e averbou a respectiva carta. Mesmo assim, a seguradora não reconhece, diz que não há prova de contratação, não há prova inequívoca, não há prova hábil e idônea para provar que o transportador é aquele. Qual é o documento hábil legalmente para se comprovar o contrato de trabalho, o contrato de transporte? Não seria o RC, não seria o conhecimento de transporte? Ah, não, mas a nota fiscal foi emitida em nome do subcontratado, hein? Mas foi feita uma carta corretiva a tempo e modo. Pois bem, lá nas especificações de prova, na fase instrutória, o juiz abriu vista às partes perguntando se havia prova a ser produzida. Ora, a matéria é de direito. Não há prova testemunhal. Qual seria a prova testemunhal do meu cliente? Chamar o proprietário da mercadoria, também conceituado como embarcador, o emitente da nota, para vir e prestar seu depoimento em juízo, dizendo, olha, eu realmente contratei, foi o segurado. Ora, apelante, autor da demanda. Ele somente iria ratificar isso, bastava. O que nós fizemos por preciosismo? Juntamos uma declaração assinada pelo embarcador, pelo emitente da nota. Esse embarcador declarando que o transportador é o segurado, o transportador é o autor da demanda. Juntamos isso na especificação de prova, um documento. E o nobre magistrado, de forma equivocada, inclusive contrariando a busca da verdade real, diz que o documento foi juntado de forma intempestiva. Ora, nós estamos em especificação de prova. Digam as partes que prova pretende produzir. Nós pedimos pelo julgamento antecipado porque não vimos motivos de uma oitiva de testemunha e dilatar o prazo probatório ou o prazo razoável da prestação jurisdicional. Juntamos, nesse momento da especificação de prova, um documento, ou seja, uma prova documental, declarando o que nem precisaria de ser feito, porque a carta corretiva já estava pronta, já estava juntada nos autos lá na exordial, repito. Pois bem, esse subcontratado, ele possui registro junto ao RNTRC, que é o Registro Nacional de Transporte Rodoviário de Carga, bem como na ANTT. Não há nenhuma necessidade de se comprovar, segundo a companhia de seguro, que precisaria de comprovar através de um contrato e de boletos de pagamento, ou comprovar o pagamento da subcontratação, o pagamento do frete. Não existe essa exigência legal para que o meu cliente apresente pagamento. O conhecimento de transporte, nos termos da Lei 11.442 de 2017, ele é claro no seu artigo 6º, que diz que o transporte rodoviário de cargas será efetuado sob contrato ou conhecimento de transporte. Ou seja, a partícula ou coloca uma alternativa. Ele pode emitir somente o conhecimento de transporte, e o conhecimento de transporte é o verdadeiro contrato de transporte que comprova o contrato de transporte. Então, se eu tenho um contrato de transporte com a placa do veículo, com os dados do veículo, eu tenho o motorista dentro do conhecimento de transporte, eu tenho um manifesto de carga, aonde consta o veículo e o motorista. Eu tenho um boletim de ocorrência, que o veículo que sinistrou é o mesmo veículo que consta no conhecimento de transporte emitido antes do início de viagem. Que o motorista é o mesmo motorista que encontra-se no CTE, no conhecimento de transporte. Qual é a dúvida de quem contratou esse transbordo, essa carga? Quem é o verdadeiro transportador? Não há dúvidas, nem legais, nem de fatos, nem probatória. Existe um tremendo equívoco por conta de um erro material que foi sanado desde o seu início e que vem se perdurando de forma equivocada.
e prejudicando um direito inerente. Repito, o contrato de seguro RC-TRC diz que quem emite o conhecimento de transporte é o segurado e faz jus à indenização. Pois bem, quem emitiu? O autor. Quem é o veículo? Constante no CTE. Quem é o motorista? Constante no CTE. Então não há dúvidas, excelência, que tem que ser provido o recurso, reformando essa sentença de primeiro grau extremamente equivocada, por um mero erro material sanado, e é dessa forma que você pede provimento ao recurso da apelante. Obrigado, excelência. Obrigado pela sustentação bastante combativa na matéria que lhe diz respeito para a comprovação da relação e recebimento do pleiteado valor da cobertura securitária. O doutor Fábio Tomasquim, por favor, está com a palavra no seu adesivo, mas eu adianto que, na qualidade de relator, eu estou não provendo o recurso da autora, estou provendo o adesivo. Se houver interesse na sustentação oral, fica à vontade, senão a gente continua já em termos de julgamento. Não, eu dispenso, excelência. Muito obrigado. Então, eu agradeço e passo a leitura do essencial que está redigido e radiografado na minha súmula, recebi memoriais. O caso apresenta uma peculiaridade, mas não tem complexidade. Ação de cobrança, contrato de seguro, danos em carga transportada, acidente veicular, sentença de improcedência, recursos. Apelação do demandante, autora que não se desincumbiu do ônus de comprovar irrefragavelmente a subcontratação e a responsabilidade da seguradora pelos danos decorrentes do acidente. Ausente instrumento de subcontratação ou demonstração do pagamento do frete. Artigo 373.1 do CPC. Alteração na nota fiscal para constar a recorrente como transportadora realizada após a ocorrência. Declaração juntada aos autos depois da contestação que não tem o condão de por si só corroborar a tese autoral. O recurso está sendo desprovido, é a proposta. Apelação da seguradora, tese firmada pelo STJ, tema 1076. Eu estou acolhendo para majorar a verba honorária em 10% do valor dado à causa. Então, pelo meu voto, os recursos são conhecidos, desprovido da autora e parcialmente provido da seguradora. Como votam os desembargadores Vidal e Pena Machado? Senhor presidente, eu cumprimento ambos os advogados e estou acompanhando integralmente o voto de Vossa Excelência. É uma questão de prova, não se pode alegar erro de fato para reconhecer um contrato que não existe. O que houve foi subcontratação e ela não foi objeto do contrato de seguro. Então, eu acompanho o voto. Desembargadora Mônica. Igualmente, cumprimento ambos os causídicos e estou acompanhando. Então, por votação unânime, agradecendo uma vez mais doutores Eurico e Fábio Tomasquim, recursos conhecidos, desprovido do autor e parcialmente provido da seguradora. Um bom dia e muito obrigado.